Ele sorria diante das câmeras, agradecia aos jornalistas, fazia piadas com o juiz. Ao mesmo tempo, escondia dentro de si algo que poucos ousaram imaginar. Um assassino em série carismático, um predador que se confundia com o homem perfeito. Seu nome era Theodore Robert Bundy, mas conhecido como Ted Bundy. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se gostam desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos para o vídeo de hoje. Ted Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946, em Burlington, no estado de Vermont. Sua história começou cercada de mentiras. Ele veio ao mundo no lar Elizabeth Land, para mães solteiras. E desde o primeiro dia, sua identidade foi encoberta por vergonha e silêncio. A família dizia que sua mãe, Eleanor Louise Cowell, na verdade era sua irmã mais velha, enquanto seus avós eram apresentados como seus verdadeiros pais. Quando descobriu que sua irmã era, na verdade, sua mãe biológica, algo dentro dele pareceu quebrar. Psicólogos acreditam que essa revelação pode ter sido uma das primeiras rachaduras na mente de Ted. Na infância, Bundy já mostrava sinais de frieza e desassociação emocional. Relatos antigos sugerem que ele machucava animais pequenos e observava pessoas sem ser notado. Gostava de olhar por janelas, seguir vizinhos e se esconder por longos períodos. Esses comportamentos, aparentemente inocentes, eram prenúncios do predador que ele se tornaria. Na escola, Ted era discreto, polido e inteligente. Gostava de esportes, lia bastante e mantinha boas notas. Mas ao contrário dos outros meninos, ele não parecia interessado em amizades verdadeiras. Um de seus ex-colegas de classe lembraria anos depois. Ted não tinha empatia. Ele imitava as emoções humanas, mas você percebia que nada daquilo era real. Nos anos 70, Ted Bundy parecia o retrato da normalidade americana. Bonito, articulado e sempre bem vestido, ele estudava psicologia na Universidade de Washington, onde se destacava pela inteligência e pela capacidade de persuasão. Participava de debates, eventos sociais e grupos de voluntariado. Se oferecia para ajudar colegas, dava conselhos e ouvia com atenção. Era o tipo de homem que passava confiança, mas por trás do olhar calmo, havia uma mente em constante observação. Bundy não estudava apenas psicologia. Ele estudava as pessoas. Queria entender o medo, a vulnerabilidade, o ponto exato onde o ser humano quebra. Enquanto cursava a universidade, Ted também começou a se envolver na política local. Trabalhou na campanha de Nelson Rockefeller e depois com o Partido Republicano do estado de Washington. Usava terno, falava com fluência. Parecia um jovem idealista, alguém destinado ao sucesso. Mas as aparências eram seu melhor disfarce. Aprendeu a manipular discursos, a usar o charme e a linguagem corporal como armas. Um ex-colega de faculdade diria, anos depois: Ted era o tipo de pessoa que fazia você se sentir especial. Mas quando ele virava as costas, dava para sentir um vazio estranho. Durante esse período, ele iniciou um relacionamento com Stephanie Brooks, uma jovem de família rica e sofisticada. Mas quando Stephanie terminou o relacionamento, alegando que ele era imaturo e sem ambição, Bundy desabou por dentro. Essa rejeição se tornaria um ponto de virada. Mais tarde, especialistas diriam que todas as vítimas de Bundy lembravam, de alguma forma, Stephanie. Mesmo tipo físico, mesmo cabelo castanho, dividido ao meio, mesma idade aproximada. Era como se ele estivesse tentando matar a rejeição repetidas vezes. Como se cada novo crime fosse uma tentativa de reescrever o passado. Depois da separação, Ted se mudou para Salt Lake City, em Utah, e ingressou na faculdade de Direito. Mas ali, a máscara começou a rachar. Colegas notaram que ele ficava cada vez mais distante, distraído e frio. Abandonou os estudos repentinamente, começou a viajar sem avisar, e seus horários se tornaram imprevisíveis. Foi nesse período, entre 1973 e 1974, que as primeiras mulheres começaram a desaparecer. Em 1974,
o estado de Washington mergulhou em um mistério inquietante. Mulheres jovens, quase sempre universitárias, começaram a desaparecer sem deixar vestígios. Não havia corpos, nem cenas de crime, nem testemunhas oculares. Era como se o ar, simplesmente, as tivesse engolido. O padrão, porém, logo chamou a atenção. Todas eram brancas, de cabelos castanhos longos, repartidos ao meio, com feições semelhantes. Tinham entre 18 e 25 anos. O mesmo perfil de Stephanie Brooks, a ex-namorada que o rejeitara anos antes. Durante o primeiro semestre de 1974, 6 mulheres desapareceram. Janeiro trouxe o caso de Linda Hill, estudante popular da universidade. Ela desapareceu de dentro do próprio quarto, um cobertor faltando, a cama arrumada e no travesseiro apenas um pequeno rastro de sangue seco. Não havia sinal de arrombamento, nem de luta. Meses depois, os desaparecimentos se tornaram mais ousados, mais públicos. Testemunhas relataram um homem bem apessoado, educado, que se aproximava de mulheres em estacionamentos, bibliotecas e praias. Tinha o braço engessado e carregava livros ou caixas pesadas, pedindo ajuda para colocá-las em seu carro, que era um carro bege, simples e familiar. A audácia dele aumentava a cada novo ataque. No dia 14 de julho de 1974, em plena luz do dia, 2 mulheres desapareceram na mesma tarde em um parque lotado com centenas de pessoas. Testemunhas lembram de um homem atraente, vestindo uma camiseta branca e calça bege, que se aproximava com um sorriso cortês, dizendo que havia machucado o braço e precisava de ajuda para prender um barco no carro. A polícia, finalmente, começou a conectar os pontos. O padrão físico das vítimas, o modo de abordagem e o nome, Ted, repetido pelas testemunhas. Quando o retrato falado foi divulgado nos jornais, algo chocou os investigadores. Centenas de pessoas reconheceram o homem como Ted Bundy. Colegas de trabalho, vizinhos, até sua atual namorada, Liz Kendall, procuraram a polícia. Ele negava tudo com calma, olhava nos olhos dos detetives, sorria e convencia. Na floresta de Taylor Mountain, nos arredores de Seattle, ossos e fragmentos de roupas foram encontrados meses depois. A confirmação foi devastadora. Eram as jovens desaparecidas. Com o passar dos meses, o rosto de Ted Bundy deixou de ser de um estudante exemplar. Ele estudava cada movimento das vítimas, os horários, as rotas, os lugares onde se sentiam seguras. Ted não matava por impulso. Ele planejava, executava e revivia. Dentro de seu carro, Bundy tinha tudo o que precisava: algemas, alavancas de ferro, cordas, fitas adesivas. Depois do sequestro, ele levava as vítimas para locais isolados, florestas, montanhas, cabanas abandonadas. Ele gostava de brincar com o medo, observar o desespero, sentir o momento exato em que a vítima percebia que não havia saída. Após as vidas ceifadas, o horror não acabava. Ted voltava aos locais dos crimes. Em alguns casos, levava, entre aspas, pequenos troféus que guardava em casa, símbolos de poder e da sensação de que o crime nunca realmente terminava. Ted também era meticuloso na limpeza. Ele apagava rastros, lavava o carro, jogava fora ferramentas, trocava de roupa e voltava à rotina. No dia seguinte, ia para o trabalho, sorria para os colegas, jantava com a namorada. Coisas do dia a dia. Liz contaria anos depois. Havia noites em que ele sumia, e eu não sabia para onde ia. Quando voltava, parecia outro homem, frio, distante, mas calmo. Em 15 de agosto de 1975, a sorte de Ted Bundy parecia ter acabado. Ele foi parado por uma viatura da polícia enquanto dirigia pelas ruas de Salt Lake City. No carro, os policiais encontraram máscaras, cordas, algemas e uma barra de ferro. Ted foi levado para interrogatório e ali mostrou uma habilidade que poucos criminosos possuem: o poder da palavra. Falava com calma, usava o vocabulário jurídico que aprendera na faculdade
e mantinha o olhar fixo nos investigadores. Mesmo sob suspeita, Bundy continuava a viver normalmente. Frequentava festas, trocava de cidade, mantinha relacionamentos e empregos. Enquanto a polícia lutava para reunir provas, ele parecia um cidadão comum. Mas a fachada começou a ruir. Em outubro de 1975, é formalmente preso e acusado de sequestro agravado de Carol Daronche, uma vítima que conseguiu escapar. Em 1976, foi condenado a 15 anos de prisão pelo sequestro de Daronche. Em junho de 1977, é transferido para Aspen, Colorado, para um julgamento por assassinato. Durante a audiência, Bundy pediu para revisar alguns documentos, sozinho, em uma biblioteca do prédio. Enquanto todos se distraíam, ele pulou pela janela do segundo andar e desapareceu. Então recomeçaram a caçada a Bundy. Ted se escondia em florestas, roubava comida e observava as buscas à distância. Mas a liberdade foi curta. Capturado 8 dias depois, ele retornou à cela e começou a planejar algo ainda maior. Na véspera de Natal de 1977, Bundy abriu um buraco no teto de sua cela, crawleou pelo forro e fugiu novamente enquanto o país comemorava as festas. Ele atravessava os Estados Unidos com uma nova identidade. Mudou de aparência, de sotaque, de carro. Em janeiro de 1978, Bundy chegou à Flórida. Na madrugada de 15 de janeiro, ele invadiu a casa da fraternidade Chi Omega, na Universidade Estadual da Flórida. Em menos de 15 minutos, atacou 4 jovens enquanto dormiam. Margaret Bowman e Lisa Lev perderam a vida com uma violência indescritível. Mas Bundy ainda não havia terminado. 2 dias depois, em Lake City, ele sequestrou e tirou a vida de Kimberly Leach, de 12 anos. Foi sua última vítima conhecida. Durante semanas viveu como um fantasma, dirigindo carros roubados, dormindo em motéis baratos, até ser finalmente parado por um policial de trânsito em Pensacola. No dia 15 de fevereiro de 1971, em julho de 79, começa o julgamento pelos assassinatos de Margaret Bowman e Lisa Lev. Em Miami, defendeu a si mesmo. Desafiou o promotor. Fez piadas com o juiz e encantou o público. E o julgamento altamente publicitado inclui evidências cruciais, como marcas de mordida em uma das vítimas. O julgamento de Ted Bundy seria o primeiro transmitido ao vivo na televisão americana. Enquanto as famílias das vítimas choravam, ele parecia se divertir. O julgamento se transformou em um espetáculo midiático sem precedentes. O juiz, Edward Cowart, ao condená-lo à morte, disse com pesar: "É uma tragédia ver um jovem tão talentoso seguir por esse caminho. Sinto sinceramente que você teria sido um grande advogado, Ted." Em 1980, começa o julgamento pelo assassinato de Kimberly Leach. No mês seguinte, é novamente considerado culpado e recebe outra sentença de morte. Durante uma audiência, Ted, de repente, se virou para uma das testemunhas, Carol Boone, uma mulher que acreditava em sua inocência. Ele a pediu em casamento e ela aceitou. Ted teve uma filha com ela que nasceu em 24 de outubro de 1982. Ela foi concebida enquanto Bundy estava no corredor da morte, na prisão da Flórida, durante visitas conjugais não oficialmente permitidas na época. Em 24 de janeiro de 1989, às 7h16 da manhã, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica, na prisão estadual da Flórida. Antes de perder a vida, confessou mais de 30 assassinatos. Embora o número exato de vítimas seja desconhecido, estimativas variam entre 36 a mais de 65. Nunca pediu perdão, nunca demonstrou remorso. Ele provou que o mal nem sempre chega com uma faca na mão. E esse foi o caso de Ted Bundy. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Até a próxima.